Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Bom dia, já sexta-feira, sextou, né? Bom dia, seu Valnei, bom dia a todos aí, sexta-feira, com sol, com chuva, é sexta-feira, pessoal. Bom dia a todos, pessoal que está chegando aí no chat, pessoal que vai assistir agora e posteriormente. Bom dia a todos. É isso aí, seja bem-vindo. Meu amigo, minha amiga, você que aqui está junto conosco nesse programa o Espiritismo Responde, onde a gente vai tentar tirar dúvida, né, dos amigos que trazem suas dúvidas para cá. E aqui fica o convite a vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre como que a doutrina espírita enxerga, né, tal situação, tal questão, mande para nós a sua dúvida aqui através do telefone, do WhatsApp, que vai ficar passando durante todo o programa aqui embaixo, tá ok? Fique à vontade. Aí a gente recebe sua pergunta, vamos estudar, né, Jorge? Né? Quem tem que estudar, né? E para trazer a visão da doutrina espírita para a sua dúvida, tá ok? Então fique à vontade, sem nenhum problema. Jorginho, querido, vamos começar então com uma prece? Você faz, querido? Vamos lá, vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos guias espirituais, a esses espíritos que trabalham na seara de Jesus, que possamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui fazendo reflexões diante do Evangelho de Jesus, aproveitando essa oportunidade de estarmos nos inserindo dentro do Evangelho, possamos cultivar dentro do nosso coração e do nosso pensamento. Pedimos, Pai, a proteção necessária para que possamos fazer uma boa reflexão diante das perguntas que a nós foi solicitada, trazer o esclarecimento que for permitido por nós, Pai, ajudando-nos a compreender melhor a nossa caminhada na Terra. Te agradecemos, Pai, por tudo que tem nos dado, tanto material como espiritualmente, Pai. E que possamos atingir o nosso objetivo, que é o nosso melhoramento espiritual, a nossa reforma moral, Pai. Agradecemos por esse momento. Mais uma vez, pedimos a permissão, Pai Amantíssimo, para darmos início
nosso estudo, nossa reflexão de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus, né, Jorge? Então, meus amigos, vamos começar, então, trazendo as perguntas dos nossos irmãos que vieram para nós essa semana, tá ok? Vamos lá, então, Jorge. Vou colocar aqui na tela. Primeira pergunta que veio aí, pessoal, é do Aloysio Moraes, de Caminho do Sol, Petrolina, Pernambuco. O Aloysio perguntou o seguinte: Jorge, no plano espiritual, de que forma volta o passado de nossas vidas? Como é que é isso? Volta? Como é que volta isso aí? A doutrina espírita, né, Valnei? Ela nos diz que o passado de nossas vidas não se perde nem desaparece no plano espiritual. Ela permanece, né, registrada na nossa consciência do espírito, do nosso espírito. E ela se manifesta de maneira diferente, de várias formas, mas sempre com o mesmo objetivo, que é educativo, reparadora e evolutiva. Jamais punitiva. Nós é que entramos nessa de nos punir, mas jamais por punição, mas por educação, reparação e evolução. Então, a doutrina espírita nos esclarece que o passado volta, né? Não como castigo, mas como lição viva, lição que vem para nos mostrar o que nós devemos fazer. E segundo, né, a lei de causa e efeito. Porque tudo aquilo que semeamos, nós temos que colher. Então, tudo aquilo que fazemos, nós temos uma responsabilidade diante daquilo que nós fazemos. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelo aquilo que realizamos, tanto para nós, quanto para os nossos irmãos, encaminhada, né? E esse passado fica gravado lá no espírito, tranquilamente. O espírito leva consigo ao desencarnar toda a experiência do mundo, né? Toda a experiência morais e materiais que ele vai fazendo ao longo da sua encarnação, adquirida, né, nas nossas múltiplas existências. Então, todas elas ficam marcadas no nosso espírito, todas, né? E lá no Livro dos Espíritos, na questão 399 e também na 919, a doutrina, né, os Espíritos nos ensina que o espírito não perde a sua individualidade nunca. O espírito Jorge Maurício vai continuar com a individualidade sempre do Jorge Maurício, melhorando, aprofundando, evoluindo. Nunca vai ser outro. Vai ser sempre a mesma individualidade, crescendo através do conhecimento, através das suas atitudes, através da sua evolução. As experiências que ficam arquivadas na consciência, ela fica arquivada na consciência profunda, né? Quando nós encarnamos, o que acontece? Essa consciência, tudo aquilo que está gravado em nós está lá no nosso subconsciente. Tudo está lá. Nós temos nossa consciência e temos nosso inconsciente. Então, está tudo gravadinho lá. Na medida do necessário, que há de aparecer, a gente vai se lembrando, tá? Mas a gente não tem essa noção. O esquecimento também ocorre apenas durante a nossa encarnação. Isto por quê? Por causa da misericórdia de Deus. Porque já imagina se nós nos lembrássemos tudo aquilo que nós fizemos já de várias encarnações passadas, né? E a gente, como nós sabemos, nós somos espíritos ainda jovens dentro da criação. Nós não alcançamos um amadurecimento total de consciência. De consciência essa que ela vai sendo adquirida através das reencarnações. Então, nós não temos esse amadurecimento. Estamos na escala de espíritos ainda bem jovem, né? Mas já passamos daquela fase de adolescente, porque já raciocinamos, pensamos e decidimos. Então, nós já estamos um pouquinho, né? E estamos entendendo muita coisa. Fazemos as coisas erradas ainda, porque ainda é da nossa natureza. Por isso que, quando nós falamos, a reforma íntima é aquilo que Jesus veio nos falar e a doutrina espírita veio nos esclarecer de maneira mais eficaz, de maneira mais positiva, para que a gente possa alcançar essa reforma íntima. E o que é essa reforma íntima? É justamente a gente reparar aquilo que nós já fizemos de errado, porque foi o que nós plantamos naquela época. Hoje, nós estamos plantando diferentemente, através do entendimento, através da compreensão,
Através de quê? Nossa experiência. E essa experiência vai caminhando com a gente durante a nossa eternidade de espírito, né? E no plano espiritual, não há esquecimento do passado, como ocorre na vida corporal. No plano espiritual, ela não há esquecimento, mas também ele já observou em certos livros de André Luiz que só é tocado na vida, né, no passado do espírito, se houver necessidade. Porque nem tudo a gente vai lembrar no plano espiritual. Mas se houver necessidade, a gente vai lá e vai pegar aquilo que há necessidade. Porque imagina só, se nós fizemos muita atrocidade com muitas pessoas, então nós voltamos ao plano espiritual e se lembramos de tudo. Olha só a confusão que ia dar também. Então, à medida do necessário para nossas reparações, há um programa, um entendimento para que aquilo venha à luz para você corrigir. Isso, inclusive, é através da nossa evolução espiritual. Porque a gente não consegue lembrar tudo, porque nós fizemos muita coisa. Mas à medida que nós vamos fazendo as correções, nós vamos lembrando, né? E pela lembrança clara da existência anterior, a gente revê escolhas que a gente está fazendo hoje, reconhece erros e acertos, compreende causas das nossas dores, das nossas provas e dos nossos reencontros com pessoas que compartilham com a gente na nossa evolução espiritual. E Emmanuel, né, nos ensina também que, ao retornar à pátria espiritual, reencontra a própria história. A gente, quando retorna à pátria espiritual, nós reencontramos a nossa própria história. Então, você vê, quando Emmanuel nos fala isso, é o quê? Porque nós somos espíritos eternos. A nossa verdadeira vida, ela é a espiritual e não a material. Estamos aqui transitoriamente por uma passagem, para a gente nos reformar, para a gente evoluir moralmente, né? É isso aí, seu Valnei. É isso aí. Estava te ouvindo, estava refletindo aqui, né? Então, vamos tentar complementar mais alguma coisa para o nosso irmão na sua dúvida, né? Que ele pergunta assim, no plano espiritual, de que forma volta o passado nas nossas vidas, não é isso, Jorge? Meu irmão, na visão da doutrina espírita, o passado não volta como um castigo, né? Muitas vezes a gente pensa assim, né? Mas se representa como uma consequência educativa das nossas ações aqui, nosso proceder, nosso entendimento. O espírito, ele é herdeiro de si mesmo. Tudo que nós vivemos, pensamos e realizamos fica registrado na nossa consciência. É o que o Kardec chamou, né, o Jorge, de lei de causa e efeito, ou lei da justiça divina. Fica registrado, a gente não consegue esconder de ninguém as nossas ações, sejam elas boas ou não, equivocadas, né? Fica ali registrada. E aí, no plano espiritual, o passado reaparece como memória. Quando o espírito desencarnado toma consciência mais ampla da sua passagem, da sua trajetória, né? Ele toma consciência, ele perde o corpo também, né? Ele perde esse filtro todo, né? Passou, é como a gente vai no cinema, né? Uma sala de cinema, a gente vê lá um filme e depois a gente fica refletindo, né? Aqueles episódios do filme que mais nos marcou. Só que, no caso, é a nossa história que nós estamos revendo, as nossas ações, o que nós fizemos, o que nós construímos. Se nós fizemos as melhores escolhas, é uma memória, é primeiro ponto que a gente para refletir no que nós fizemos. E aí ficamos satisfeitos ou não, né? Manifesta-se nos vínculos espirituais, porque reencontramos aquele com quem criamos laços de amor, mas também de conflito, né, meus irmãos? Mas também de conflito. Não pense que quando a gente desencarnar, que a gente voltar para a pátria espiritual, a gente vai ver só os afetos. Claro que vai ver. É a lei da afinidade, né? A gente vai ver os afetos. Mas os desafetos, nós também vamos ver também os conflitos, porque
Nós estamos presos por esse laço. Quer ver, às vezes a gente fica chateado com a pessoa, a gente até corta relações, né, Jorge? Fica de mal. Mas a gente não esquece da pessoa. Só que o sentimento que faz lembrar é de mágoa daquela pessoa. Então, quando a gente desencarna, quando a gente perde esse freio aqui, que é a matéria, né? A gente se atrai, porque a gente está sempre pensando naquela pessoa. Não pensando em coisas boas, né? Não é um vínculo bom de amor, de carinho, de afeto. Não, é um vínculo de desafeto, mas é um vínculo. Por isso, né, também que Jesus fala, antes de colocar a oferenda ao altar, né, reconciliar com o seu inimigo, reconciliar com o seu desafeto. Porque a gente vai encontrar, a gente não vai ficar livre dele. A gente não vai ficar livre. Então, vamos resolver para quando a gente se encontrar, né, tem aquele sentimento de felicidade, tranquilidade, de paz, né? Também no plano espiritual, surgem as tendências morais, nas facilidades ou dificuldades que trazemos para a nova existência, né? Qual é a nossa tendência? Quando a gente vê uma situação que não foi legal, qual é o nosso impulso? É de criticar? É de colaborar, né? De fazer uma prece? É de silenciar? Qual é o nosso impulso? Então, as tendências, né? A gente começa também, a gente tem mais facilidades, né? Ou dificuldade que nós vamos ter que trabalhar, que nós vamos ter que começar a ver. Lembra que eu falei da memória? Né? Como as coisas também vão se encadeando, né, Jorge? A gente vê a memória, a gente vê qual foi a minha tendência, qual foi a minha ação naquela situação que eu lembrei que agora. Foi a melhor fé escolhida? Né? Quais foram os vínculos criados com isso aí? Foram bons vínculos, vínculos de prazer, de satisfação, de equilíbrio? Quais foram? Também vai refletir nas provas e expiações. Não como punição, né, como castigo, como eu falei inicialmente, mas como oportunidade de reparação e aprendizado. Porque eu vou olhar, primeira coisa que eu coloquei é memória. Eu vou lembrar do que eu fiz e vou ver que eu não fiz o que eu tinha que fazer, não foi a minha melhor opção. Ou, por acomodação, eu fiquei quietinho, né? E aí vem os arrependimentos, né, Jorge? Vem os arrependimentos. Vem a avaliação que eu vou fazer, e não vou fazer sozinho, né? Da consequência daquela minha ação, daquela minha conduta. Então, Deus não castiga. Aí a gente pensa muito, a gente tem muito essa visão, né, do castigo. É uma visão antiga, que graças a Deus, com o tempo, né, com o nosso esclarecimento, nós estamos jogando para o lado. Nós vamos vendo que não é castigo, mas é oportunidade, né, para a gente passar por situação semelhante, situação que vai trazer para nós a condição de fazer uma nova avaliação. E diante das reflexões que nós fizemos na espiritualidade, enquanto estávamos entre uma encarnação e outra, a gente vai fazer diferente. Se a gente se mantém antenado, né? Se nós aqui como cristãos, né, Jorge, estamos estudando o Evangelho de Jesus, se a gente se atenta ao que nós estamos estudando, ao que nós estamos propondo para nós mesmos, essa transformação, essa disciplina, como diz Emmanuel por diversas vezes para Chico. Então, se eu tenho essa disciplina, com a minha proposta reencarnatória, com a minha evolução, com aquilo que Jesus nos trouxe como propósito de vida, que é o servir e o amar, eu vou sempre procurar, né, a melhor solução, a mais equilibrada, né? E aí, se eu consigo fazer isso, quando eu volto para a parte espiritual, de novo, a questão da memória. De novo, a questão de ver os vínculos e de fazer essa reflexão e ver, conseguir dar um passinho ou não conseguir. Então, nessa encarnação, que é de provas e expiações, eu vou passar por situações para eu ver o que é essa dificuldade, para eu provar a mim mesmo. Não é provar para o outro, não. Não é provar para minha esposa, para o meu filho, para o meu vizinho, para o meu chefe. Não, é provar para mim mesmo que eu entendi. A duras penas, muitas das vezes, né, Jorge? Mas eu compreendi. E eu estou fazendo o meu melhor. Tá? Então, é esta a visão que a doutrina nos passa da questão da volta ao nosso passado, nossas vidas.
Tá? É sempre um vai e vem. Eu venho aqui através da matéria, através do corpo físico, para expiar as minhas falhas e dar prova para mim mesmo e para aqueles que estão, né, nesse processo de construção, me auxiliando, me intuindo, me dando dicas de como fazer, né? Dando prova que eu estou entendendo, eu estou progredindo. Então, é castigo? A gente hoje sabe, Deus, do que Jesus colocou, Deus é amor, Deus é justiça, então Deus não castiga. Deus entende que a gente sempre vai melhorar. Então, ele está sempre apostando em nós, dando de novo oportunidades. E a gente tem esse passado, né, Paulinho, como instrumento de aprendizado. Na nossa visão espírita, o passado ele não condena, ele ensina, né? E ele convoca a nós a renovação. Esse passado é que vai nos movimentar para a gente nos renovar. E Emmanuel, né, nos afirma que o passado é lição, o presente é trabalho e o futuro é colheita. Então, hoje, no nosso presente, a gente tem que trabalhar para o bem, para que a gente possa ter um futuro de colheita boa. Nós colhemos hoje o que nós plantamos ontem, né? Temos que trabalhar hoje uma semeadura boa, né? E o retorno, claro, né, não é dor em si, mas sim a oportunidade de reajuste. A gente sempre, como você falou, o Pai dando sempre a oportunidade a nós de nós nos renovarmos. Isso é que é importante. Jorge, É a misericórdia de Deus. Você falou isso aí, eu lembrei de um estudo que nós fizemos esses dias, né? Da herança. Hoje, na encarnação que nós estamos herdando o que nós plantamos no passado. Mas como diz Chico, né? Não dá para voltar lá no passado e mudar para a nossa herança hoje é diferente. Mas dá para eu hoje construir meu patrimônio para eu herdar mais na frente, no futuro. Depende só de nós. Sim. Sempre é tempo. Vamos para a próxima. Olha quem entrou aí, Marcela. Marcela, querida, nossa portuguesinha cabofriense. Tá vendo? Bem, então vamos lá na próxima pergunta. Vamos colocar aqui na tela. A pergunta de número 2, quem nos trouxe é o Jeremias Barreto, de Sé, São Paulo, capital. Jeremias, ele perguntou o seguinte: pode comentar. Ninguém muda ninguém, inclusive eu mesmo, a não ser quando saímos do terreno da intenção e caminhamos para a prática do bem? Né? Ele está pedindo aí para a gente comentar isso aí. Na visão da doutrina espírita, né? Isso aí é a essência, né? A lei espiritual, responsabilidade pessoal e reforma íntima, é o que ele falou ali. Quando ele fala assim, ninguém muda ninguém, inclusive eu mesmo, né? A doutrina espírita ensina que a transformação real do espírito é sempre individual. É sempre individual. Não existe nenhuma mudança, né, verdadeira imposta de fora para dentro. E sim, ela é feita sempre de dentro para fora. É de dentro de nós para fora. A nossa mudança é nossa, ela é individual. É por isso que nós não conseguimos mudar o outro. Porque se fosse de fora para dentro, eu ia modificar o Valnei. Eu ia fazer modificações no Valnei. E o Valnei ia fazer modificação no Jorge Maurício. Mas só que tem que essa reforma é de dentro para fora. É você quem faz em você mesmo. Então, por isso que ninguém pode fazer pelo outro, né? Então, a situação, ela é nossa para o exterior. Então, essa transformação, lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, quando ele nos esclarece, né, que o progresso moral é fruto do esforço próprio, da reflexão e da vigilância constante. Olha o que nos diz os espíritos quando Kardec pergunta sobre essa mudança íntima. Ele nos fala que o progresso moral é fruto do esforço próprio, nosso esforço individual. Eu não consigo fazer esforço pela minha esposa. Eu não consigo fazer esforço pelos meus filhos. O esforço é próprio de cada um.
e da reflexão e da vigilância constante, porque Jesus nos fala dessa vigilância, né? Essa vigilância é em relação ao quê? Aos nossos pensamentos, né? Porque nós não conseguimos, em momento nenhum, mesmo encarnado como desencarnado, nós não conseguimos parar de pensar, né? Se alguma acontece, parar de pensar, alguma coisa está errada. Mas espírito não para de pensar. É ativo todos os momentos do pensamento. É por isso que quando Jesus nos fala em vigiarmos, é vigiar os nossos pensamentos. Que todo momento nós estamos emitindo pensamento. Seja eles de ordem para o bem, como de ordem para o mal. Mas toda hora, todo momento, todo segundo, nós estamos emitindo pensamento. E, às vezes, né, muitas vezes, não nos mudamos apenas porque não queremos. Não quero mudar. E aí? Eu quero sofrer. Eu quero ser assim, eu quero ser mal, eu quero ser rancoroso. Eu quero fazer o mal. Mas vai chegar um momento, né, de tanto você praticar o mal, esse mal acaba sendo o remédio para você praticar o bem. Olha só. O remédio do mal é o bem. De tanto você cansar de fazer o mal e sofrer por causa do mal, vem um remédio que é você fazer o bem. Então, nós mesmos começamos a nos mudar quando nós paramos, fazemos as reflexões, que foi dito anteriormente, para que a gente começar a fazer o bem. Mas fala assim, puxa vida, a doutrina espírita fala que sofrimento é educativo. Claro. Por quê? Dentro da doutrina espírita, nós compreendemos por que temos que passar por determinadas situações na nossa vida, por determinados problemas na nossa vida. Ela nos ensina, através do Evangelho de Jesus, nos ensina a compreender o porquê dos motivos que estamos passando por determinadas situações e nós achamos a causa daquela situação. Não vamos cuidar o efeito, vamos cuidar da causa. E cuidar da causa é a gente reflexionar, entender e corrigir. Essa é a diferença que nos traz a doutrina espírita. Nós identificamos porque passamos por determinadas provas ou expiações na nossa vida material, compreendemos e reconhecemos e temos o remédio para isso. Então, nós só mudamos quando nós realmente queremos. Botamos dentro de nós a proposta de mudança. Ela é difícil? É. Estamos na caminhada? Estamos. Mas é preciso que tenhamos boa vontade. Tenhamos querer mudar, né? Mudar para melhor. Mudar moralmente. Mudar no progresso, se educando espiritualmente. Então, a gente vê que essa mudança sempre vai partir da gente, para nós mesmos. E quando você fala, a não ser quando saímos do terreno da intenção. Por quê? A intenção é um ponto de partida, amigo. A intenção é um ponto de partida, mas ainda está no campo do pensamento. E o espiritismo, né? Ele reconhece o valor da nossa intenção. Ah, eu tenho a intenção de fazer o bem, porém eu não vou e pratico o bem, mas eu já tive a intenção. Já é um ponto de partida. Mas o espiritismo nos ensina que dessa intenção é preciso confirmar na ação, pela obra. Então, nós vivemos muito de intenção. A intenção que eu vou fazer dieta porque eu estou mais gordinho, a intenção que eu vou me mudar porque eu estou sendo muito irritado, a intenção porque eu não tenho paciência. Eu tenho intenção, mas eu não confirmo a intenção. Eu não boto ela em obra. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, é dito lá uma frase para a gente que nós falamos sempre, nós da doutrina espírita sempre falamos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Esse esforço, ele tem que ser contínuo, tem que ter intenção permanente.
apenas com desejo nobre, uma força educativa, para nós, espírito, conseguirmos fazer essa regulagem aí, de querermos mudar, de querermos domar nossas más inclinações, de querermos progredir espiritualmente. Então, amigo, cada um é individual, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua interpretação, cada um tem a sua evolução e entendimento dentro da lei de Deus, né? À medida que nós vamos mais entendendo, mais compreendendo, mais vivenciando, a gente vai adquirindo mais condição espiritual e moral para a nossa caminhada. Isso aí, Valnei. É isso aí, né, Jorge? Então, o que o Jeremias não coloca, né, ele está perfeitamente alinhado, né, Jorge, com a doutrina espírita. Não é? Está tranquilo. E a doutrina espírita, Jeremias, ela nos mostra que a transformação, como o Jorge mesmo colocou na sua fala, ela é individual e intransferível. A gente esquece isso, né? É uma coisinha simples, fácil, a gente lê assim e guarda na cabeça, mas no dia a dia é tão difícil, né, Jorge? Porque, na verdade, o que a gente faz para se transformar? A gente fica só dando dica para a transformação do outro, do próximo. Né? A gente sempre fica criticando o que o outro faz, que não deveria ser assim, deveria ser assado, mas a gente para fazer esta avaliação, este questionamento para conosco mesmo. Porque, meus irmãos, olha só, o outro ele vai mudar se ele quiser, se ele se permitir, independente da minha boa vontade. Eu gosto tanto do Jorge, estou vendo que o Jorge está indo no caminho equivocado, eu vou corrigir ele, vou dar uma dica para ele. Eu estou bem intencionado. Mas ele não quer saber da minha boa intenção. Ele não quer. Ele está num outro momento que ele não enxerga os conceitos, os valores que eu estou trazendo para ele. Ele vai ver, pô, que cara chato, estou tentando na minha vida. Ele pode não falar por questão de educação, porque questão de carinho já tem, né? Mas ele vai pensar. Então não dá, é intransferível. Cada um é responsável pela sua própria transformação. Cada um constrói, como nós falamos na pergunta passada, né? Anterior, cada um constrói o seu amanhã. É seu. O progresso ele é individual nesse aspecto. Tá entendendo? Então, isso que a gente tem que entender. Parar de ver o outro como um elemento a ser trabalhado. Sim, mas é ele que vai trabalhar a sua essência. E como nós temos que trabalhar nós mesmos. Porque eu falei agora há pouco de melhorar o Jorge, como se eu já tivesse, como se eu, até meio arrogância, né, Jorge? Eu quero melhorar você como se eu não tivesse nada para ser melhorado, né? Eu estou pronto. Eu não estou pronto, longe disso. Então, eu mudar o Jorge para o bem, que a intenção é boa, é louvável, mas se ele não se permitir, ou se ele não me permitir, nada feito. Agora, se eu me proponho a eu me transformar, eu evoluir, qual é o empecilho? O empecilho é só eu querer, mas se eu quero, não tem empecilho maior. É lógico que aí vai ter todo o meu esforço. Como o Jorge colocou uma fala que vem da doutrina espírita, que a gente já conhece, né? Conheceria o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço, né? Para domar suas más inclinações. Então, é difícil? Vai ser difícil, mas se eu quero, é a questão que a gente sempre fala, né, Jorge? A questão da vontade. Qual é a minha vontade? Eu tenho vontade? Ela é pequena? Ela esbarra na primeira dificuldade? Como é que é? Então, se eu tenho vontade e eu quero a minha transformação, eu vou conseguir, porque não tem ninguém que impeça. Agora, eu transformar o outro, que é geralmente o que eu quero fazer, é uma grande dificuldade, porque depende do outro querer. O outro pode olhar para mim e falar, pô, quem é Valnei? Para ficar dizendo o que é certo, o que é errado, o cara é cheio de falha. E ele está correto. Né? Então, isso que nós temos que compreender. Também o Espiritismo nos diz que ninguém evolui por imposição. Não dá para ficar impondo ao outro, né, que ele mude. Não dá, não funciona assim. Lembra aquele ditado que a gente ouve muito falar que o proibido é gostoso, né, Jorge? Né? Então, falando, não faz isso, que não vai dar certo, vai ser ruim para você. Aí que eu vou fazer? Eu não estava nem pensando, mas ele fomentou a curiosidade.
Então, a evolução não acontece por uma imposição, apenas pela consciência. Eu tenho que ter consciência que o que eu estou fazendo não está legal. Eu tenho que despertar para isso, através das minhas escolhas, né? E ver se foi acertado, qual foi o resultado disso, se eu me sentir bem, ou se eu não me sentir bem, me sentir desconfortável, né? Então, eu tenho que ter essa confiança e eu tenho que me esforçar. E o esforço tem que ser meu, de novo. A transformação, ela é individual. As pessoas podem me ajudar. Não estão proibidos disso, né? Poxa, quem não quer uma ajuda? Uma palavra de incentivo, uma prece, né? Para me animar, me dar disposição. Quem não quer? Mas o trabalho é meu. Aliás, em termos de ajuda, a todo instante os Espíritos estão a nos ajudar. Deus está a nos ajudar. Jesus está a nos ajudar. A vida é uma ajuda que nós estamos tendo, né? Para poder trabalhar, nos trabalhar. Mas o trabalho tem que ser nosso. Porque senão, se acontece de ter êxito, de quem é o mérito? Se o trabalho não foi nosso, o mérito não é meu. E se é mérito não é meu, eu conquistei, eu não vou perder? Eu posso perder. É igual a pessoa, né, Jorge, que de repente ganhou muito dinheiro. Ele ganhou dinheiro. Mas se ele não trabalhar, ele perde todo o dinheiro, porque ele não construiu aquele benefício. Ele não construiu, ele herdou, não é dele. Então, eu tenho que trabalhar para poder conquistar. A boa intenção, né, é o primeiro passo. O primeiro passo, o pessoal fala muito da boa intenção, né? Mas ela é o primeiro passo. Só que não pode ser só ficar o primeiro, né? Tem que ter os outros passos, né? Então, ela é o primeiro passo, mas somente a ação no bem vai consolidar essa mudança realmente. Então, eu tenho que ter uma boa intenção. É o início. Tem que ter uma boa intenção. Mas qual é a ação que eu promovi diante dessa intenção? Diante desse desejo? Ou eu fiquei só nas palavras? Palavra o vento leva, né? Palavras o vento leva. Então, é a ação que marca uma construção. Né? Você exterioriza aquilo ali, que dá credibilidade. Não tem, dentro da questão do marketing, da propaganda, né, Jorge? Tem aquela frase que muitos já conhecem, porque dá na televisão algumas vezes, que uma imagem carrega, né? Não é isso? Então, a imagem é o teu exemplo, é a tua ação. Você falar... acho que foi você que falou isso no momento, Jorge, no exemplo que você deu, da pessoa falar, o médico falar assim, não fume, né? Porque vai criar um câncer de pulmão, ou um efizema, uma coisa assim, assado, vai diminuir tua resistência para uma caminhada, aquela coisa toda, né? Mas o médico fala isso com um cigarro na mão, na boca, olha no cinzeiro descansando sobre a mesa. Então, você vai olhar assim, você não manda credibilidade, porque o cara está te orientando para uma coisa boa, mas que coisa boa é essa que ele mesmo não pratica, ele vai ao contrário. Então, a palavra dele ficou. Você não considerou apenas pela palavra dele. Só se você tiver uma outra informação, né, para reforçar, mas a palavra dele em si, sem a ação dele, morreu. Não consolida. Então, nós precisamos sair da palavra. Nós estamos aqui a estudar o Evangelho de Jesus. Nós não podemos ficar só na palavra, nós temos que transformar isso numa ação. E a ação é a transformação íntima de cada um. A nossa reforma interna, não a do outro. A do outro, a gente vai auxiliar, a gente vai se colocar à disposição para ele solicitando, nós estamos ali. E se ele não solicitar um bom pensamento, né? Um bom pensamento, uma prece, ajuda também. E essa mudança, né, Valnei? Ela ocorre quando a gente muda nosso pensamento, a atitude desse nosso pensamento. Desejo nosso de converter e ter disciplina nisso, né? Que Emmanuel sempre nos fala, disciplina, né? A gente tem disciplina nessa mudança. E a fé, né, que expressa, sendo expressada em obra. A fé sendo expressada em obra. Essa fé expressada em obra é a nossa mudança para a prática do bem, né? E eu fui verificar algumas perguntas lá no Livro dos Espíritos, e tem uma questão lá que Kardec faz aos Espíritos, na questão 642,
E os espíritos respondem justamente uma prática. Olha só o que os espíritos falam a Kardec. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então, a nossa mudança não é só de deixar de fazer o mal, mas se faz necessário que a gente faça o bem. Sim, sim. É vinculado, Sim. né? É vinculado. Então, que a gente possa fazer essa transformação dentro de nós, com tranquilidade, sem pressa, com paciência, caindo, levantando, caindo e levantando, e a gente consegue, a gente tem a eternidade. Mas que a gente não fique pensando que a eternidade, né? Vamos aproveitar da oportunidade, do tempo que Deus nos concede para a gente dar uma alavancada nesse progresso nosso moral, que nós precisamos. Isso aí. E fechando a ideia, né? A gente lembra que Jesus não pediu para a gente apenas fé, mas obra. Não é isso? Jesus não pediu só fé, só acredita, mas ele pediu uma ação. Amar, servir, né? E a doutrina vem em conformidade com o pensamento de Jesus, ele reforça quando diz que a fé sem obra é morta. Né? Então, a reforma íntima, ela não ocorre no discurso apenas, mas no controle das imperfeições. No controle das imperfeições, que acontece a reforma. No esforço diário por se melhorar. Na vivência prática da caridade, da paciência e do perdão. Esse é o esforço, esse é o trabalho, mas esse é o caminho para a transformação, para a consolidação dessa mudança real em nós. E como a gente faz isso e consegue em nós, olha o exemplo, olha a influência. Então, você muda o mundo começando pela mudança que você faz em si. Compreendendo que você tem muito a mudar, muito a compreender, muito a dar testemunho para si mesmo, né? No seu momento atual. Né? Eu acho que abordamos bem a resposta. Espero termos atendido o Jeremias, né? com as suas considerações. Vamos para a terceira, Jorge? Vamos. Vamos para a terceira, que o tempo urge. O tempo urge. Bem, a terceira e última pergunta de hoje, ela veio de Vila Mariana, São Paulo, capital. Foi a Adelaide Celeste que perguntou, né? Ela faz a seguinte pergunta, Jorge. Aliás, não foi uma, foi 3, né? Estou só vendo os espíritos? Isso é mediunidade? Qual a qualificação? E aí, Jorge? O que você pode falar para a Adelaide, querido? A doutrina espírita, né, nos diz sobre essa visão, né, a percepção de espírito, né, dentro da doutrina espírita, ela é tratada com muita seriedade, foi tratada com muito equilíbrio, né, e com a orientação educativa, porque nunca, né, como estímulo de sensacionalismo. A doutrina espírita trouxe esse tema, né, após Kardec codificar o Livro dos Espíritos, ele trouxe o Livro dos Médiuns, que é justamente que fala dessa parte educativa de mediunidade. Então, é a parte científica da doutrina espírita. Então, ela foi bem elucidada, com seriedade, com equilíbrio, né? E bem educativa para que a gente pudesse entender, né, à luz da doutrina espírita, esses fenômenos, através das comunicações dos espíritos que se proporam a trazer essas elucidações, esses esclarecimentos, e Kardec colocar para a gente, esclarecendo mais facilmente e entendendo esses fenômenos, né? Porque até então parecia sobrenatural. Mas aí veio a doutrina espírita nos a mostrar, porque esses eventos sempre aconteceram, desde que o mundo é mundo. Sempre aconteceram. Só que a doutrina espírita ensina que os espíritos, ver os espíritos é possível, mas não é comum
e nem generalizado. A doutrina espírita nos explica isso. É possível? É possível. Mas não é uma coisa comum, porque senão todos nós ficaríamos vendo, né? E nem uma coisa generalizada. Então, a gente tem que ver, quando Kardec explica que os espíritos podem tornar-se visíveis quando lhes apraz ou quando isso é útil. Então, ele não fala que a gente vê espírito. Ele nos diz que os espíritos podem se tornar visíveis à medida que é necessário se fazer. Está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 6. Está escrito isso lá. Então, os espíritos nos trazem. Por quê? Você imagina se nós todos estivéssemos vendo espíritos, todos, seria uma confusão geral, né? A gente tem exemplo de Chico. Chico via. Ele via. Então, às vezes, ele estava conversando, achando que estava conversando com uma pessoa material, mas ele estava vendo o espiritual, só o espírito, né? Porque ele tinha essa mediunidade bem ativa, bem ostensiva. Mas já pensou se nós todos tivéssemos essa mediunidade? Tivéssemos essa poder ver todos os espíritos? Seria uma confusão tremenda, né? Seria uma confusão tremenda. Mas, graças a Deus, isto não é comum. Nem toda percepção visual, né, nos traz lá o Livro dos Médiuns, nem toda percepção visual é mediunidade desenvolvida. É nos esclarecido isso lá no Livro dos Médiuns. Não é uma mediunidade esclarecida. A visão espiritual pode ser real, pode ser transitória, ou pode ser até misturada à imaginação ou o nosso psíquico. Nosso. Pode ter essa mistura toda. Por quê? É necessário que nós tenhamos critério antes de qualquer conclusão. As pessoas falam assim, eu sou médio-vidente. Mas vê uma coisa ou outra esporadicamente. Isso não quer dizer que seja médio-vidente. Né? Como nós, às vezes, percebemos alguma coisa. Então, a gente, antes de qualquer conclusão com relação a nós termos mediunidade evidente ou não, a gente tem que fazer esse apanhado daquilo que está acontecendo com a gente. E o que você perguntou, isso pode ser mediunidade? Pode ser, mas não necessariamente. Pode ser. A doutrina espírita, né, ela nos mostra que mediunidade é a faculdade natural que permite o encarnado servir de intermediário consciente ou inconsciente entre o mundo espiritual e o material, mas com a finalidade útil. Então, o que ela fala? É uma faculdade natural, todos nós temos. Isso é dito dentro da doutrina espírita. Todos nós, de um grau mais ou menos, temos mediunidade. Porque a mediunidade é o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico. Então, todos nós temos. De alguma forma, nós temos. Não temos consciências, né, daquilo, mas temos. As percepções, né, elas podem ser isoladas, pode ser pela nossa sensibilidade ânica, nós mesmos, pela intuição visual, impressões mentais que às vezes a gente imagina, às vezes por fenômenos diversos, esporádicos. Então, nem toda visão espiritual caracteriza a mediunidade, no sentido espírita, tá? Espírita educativo e disciplinado. Aí, pode acontecer? Pode. O que você faz? Esse tipo é mediunidade? Você viu, você está vendo frequentemente, está acontecendo a evidência, né? O que acontece? Você tem mediunidade. Aí você vai procurar os meios de você aprender que mediunidade você exerce e educá-la. Porque ela faz parte de você, ela é ostensiva ou não ostensiva, ela faz parte de você, né? E a doutrina, se confirmada essa mediunidade, dentro da doutrina espírita, é dito como mediunidade de evidência. E Kardec, né, define essa mediunidade
a faculdade de ver os espíritos no estado de vigília. Está lá no livro dos médiuns, no capítulo item 167. Faculdade de ver os espíritos no estado de vigília. Você vê no estado de acordado. Isso é médium vidente. Médium vidente, né? Porém, essa vidência, né, é rara, tá? Geralmente ela é intermitente. Quase sempre ocorrem momentos de necessidade. Às vezes não mantém sob o controle do médium iniciante. O médium iniciante ele não controla. Por quê? Vou dar um exemplo. Chico, com 5 anos, via a mãe dele que tinha desencarnado. Até ele entender que a mãe dele desencarnado, ele não compreendia ainda porque ele era criança. Mas à medida que ele foi ganhando maturidade, ele entendeu que aquele é o espírito da mãe dele que comunicava com ele para auxiliá-lo em ter conteúdo dentro dele para aceitar aquilo que vinha acontecendo com ele, né? É uma conduta de quê? É uma conduta de reajuste, de você educar-se, né? E essa evidência contínua, né? E se ela pode ser desordenada ou perturbadora de uma forma. E isto não quer dizer que seja sinal de superioridade espiritual, tá? Pode ser até de perturbação. Então, a gente tem que ver, nesses pontos, qual é a essência, a prudência e ter o equilíbrio, para a gente falar, não, isso é uma mediunidade vidente. Isto, você tem esse tipo de mediunidade. Porque é através da constância dos fenômenos, das coisas que vão acontecer, que você vai se ver dentro daquela situação. Né, Valnei? Isso aí. Deixa eu tentar ser objetivo, né, na minha fala aqui, porque o tempo, né, Jorge, voa, né? Já está chegando já. Está chegando no final. Bem, se eu vejo espírito, né, a coisa que a gente vem lá, eu posso ser médium, né? E é a evidência, como o Jorge falou, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, o que é mediunidade? Mediunidade é o espírito, né, se mostrando para você para trazer uma informação. É assim na psicofonia, na psicografia, né? Não é isso? E a gente tem que ver a questão do que o Jorge colocou, de ser ostensivo ou não. A gente também tem que levar em consideração que tem pessoas que têm uma percepção própria da alma. Não quer dizer com isso que ela é média, é animismo, é anímico dela. Também é outra situação que a gente tem que ver, porque quando é uma situação, uma faculdade anímica dela, ela vê pela percepção da própria alma dela, do próprio ser dela, aí não tem a intervenção, né, Jorge? De um espírito se comunicando com ela, trazendo uma realidade para... Não, é ela que tem essa percepção própria dela. Então, também tem que ver. E aí, nesse caso, não seria mediunidade, porque ela não está mediando nada. Sim, você entende? E como o Jorge me colocou, existe a questão da mediunidade, tem aquela coisa do desenvolver. Desenvolver. O que é desenvolver? Se não o educar, você conhecer, né? Essa situação que está acontecendo, essas percepções que está acontecendo, como que está acontecendo e como que você pode atuar, influenciar nisso daí, tá? Ela pergunta com relação à questão da qualificação, né, Jorge? A qualificação. Minha querida, a qualificação, ela em si não está no fenômeno. Ela não está no fenômeno. Ela está no equilíbrio moral do médium, né? Na finalidade do uso que você dá para a sua faculdade. Que às vezes a pessoa está ali só de bobeira, né? Só de diversão. Ela está usando a faculdade que ela tem para se divertir, para passar a hora. E aí, mediunidade não é você, eu e a espiritualidade. Aí, qual é o espírito que vai se unir a você naquele fenômeno mediúnico, né? Onde você não tem nenhuma seriedade, não tem nenhum propósito. Mas tem um espírito também que não tem nenhuma seriedade, nenhum propósito, a não ser passar tempo, como você também. Então, a qualificação
qualificação parte de você, de como que você usa essa faculdade que você tem, que é orgânica, né? Através também da sua educação. Né? É sua educação. E aí nós temos em Kardec, no Livro dos Médiuns, toda uma condição de você se esclarecer a respeito desse universo que abre para você, que se coloca inicialmente desconhecido. E, para além da questão da educação, a questão da disciplina, né? Disciplina é uma palavra-chave que realmente a gente não gosta, né? Porque nos obriga a várias condutas. Mas disciplinar o pensamento, disciplinar a sua conduta, tá? A mediunidade, minha querida, segundo o Espiritismo, a gente tem que deixar bem claro isso, que as pessoas às vezes não têm essa noção. Ela não é um privilégio. O fulano é médico e tal, e a gente dá aquela notoriedade. Não é um privilégio, ela é um instrumento de trabalho. Ela é um instrumento de trabalho, né? Em que se trabalha o outro, se trabalha você. Você é o primeiro a ser trabalhado nessa sua educação, nessa sua disciplina, na questão da sua moral, que você começa a trabalhar, você começa ou continua, né, a trabalhar, a aprofundar esses conceitos. A mediunidade não é sinal de superioridade espiritual, não é. Tá? Ela é, de novo, ela é orgânica. Então, não depende da situação financeira, cultural, da religião, né? Porque médium não é só o espírita que tem. Você tem médium em várias denominações. Em todas as denominações, você vai lá e vai dar outro nome, de acordo com o seu entendimento. Né? O dom do Espírito Santo é isso, aquilo. Não importa. Mediunidade é só uma palavra. Agora, o que significa essa palavra? Né? Todos nós temos alcance. Então, não tem aquela coisa que fulano é superior, fulano é melhor do que o outro porque ele é médium. Não tem. É só ele portador de um instrumento de trabalho. E ele tem que honrar esse instrumento que foi confiado a ele por Deus, para ele fazer um bom uso. Né? Exige, o médium, né? Exige estudo, como eu falei, e Jorge também, né? Orientação e vigilância. Sempre vigilância. A gente não ouve muita questão do vigiar o seu pensamento, orar e vigiar, não é diferente. Aqui também cabe, né, a vigilância, vigiar o pensamento, vigiar a sua atitude, sua conduta. Olha só o trabalho. Olha o instrumento de trabalho na transformação do ser. Mediunidade, né, nos cobra isso, esse entendimento. Nos diz lá no Livro dos Espíritos que a mediunidade é uma faculdade orgânica que se desenvolve, se educa e se disciplina. Não é? Para fazer isso. Sem estudo, equilíbrio, sem estudo e equilíbrio, a faculdade ela pode gerar medo ou confusão, né? Favorecer ilusões, tornar-se fonte de sofrimento. É tudo que nós queremos. E não tem como fugir, né, meus irmãos? Ela é orgânica. Quando você veio a este mundo, você veio com ela. Você veio com ela. Então, a melhor coisa é você estudar, compreender e entender que não é status, é instrumento de trabalho, é instrumento de auxílio, é instrumento de amor. É essa visão que nós temos que ter. O tempo voou, né, Jorge? Voou, né? Acabou-se no final. Acaba no final, né? Sim. A única coisa que não acaba no final é nós espíritos, né? Que somos eternos. Então, nós não acabamos nunca. Você falou uma coisa que eu liguei agora. Realmente, eu tenho observado que tudo que eu faço, quando acaba, é lá no final. Eu não tinha observado. Agora que você me... Se acabar no meio, acabou antes. É verdade, é verdade. Bem, meus amigos, muito obrigado pelo carinho de vocês. De novo, lembrando, tá? As suas dúvidas podem ser esclarecidas, mandando a sua dúvida pelo zap aqui do programa, né? Fique à vontade, não fique na dúvida, não fique seguro. Mande, nós vamos aqui estudar na doutrina espírita, né?
para trazer para você numa próxima semana o esclarecimento que você está buscando, tá bom? Muito obrigado pelo carinho e eu convido a todos vocês a se unir a nós numa prece. Bom final de semana para todos, bom final de semana pessoal que está aí no chat, bom final de semana pessoal que vai nos assistir. Aproveite o final de semana, mas com equilíbrio, pessoal. Com equilíbrio, hein? Porque tem que ter equilíbrio. Verdade, verdade. Então vamos lá, meus queridos. Nesse momento, onde agradecidos estamos por mais uma oportunidade de estudar, de aprender, de refletir, de nos unirmos a tantos corações encarnados e desencarnados nessa proposta de transformação, nessa proposta de construção de um ser cada vez mais equilibrado, entendendo as leis naturais, criado por esse Pai maravilhoso, que possamos, Mestre amado Jesus, com os esclarecimentos, com as reflexões que aqui tivemos, possamos ter mais facilidade, mais entendimento nas nossas vidas, nas nossas tomadas de decisões, que possamos aproveitar a cada oportunidade que nos ofereceis neste caminho do bem. Que possamos, Senhor Jesus, sentir a sua presença sempre a nos preservar dos nossos equívocos, dos nossos destemperos. Que possamos, Mestre amado Jesus, nesse final de semana que se aproxima, manter essa boa vibração, manter a disciplina, o afeto, o carinho, né, a compreensão nas dificuldades das relações que compartilhamos aqui na Terra. Então, Mestre amado Jesus, com a permissão da direção espiritual deste canal, mas sobretudo, querido amigo, com a sua permissão e do Pai, queremos nós, de nossa parte, dar por encerrado mais um estudo desse programa O Espiritismo Responde. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Jorginho, um abraço, tudo bom, amigos? Uma boa semana. Semana que vem estamos de novo, tá? Vamos lá, vamos juntar nós aí. Tchau, tchau, gente. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.